Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula do curso de hipnose clínica. E agora, a gente vai prever as dificuldades que o cliente vai ter para colocar o plano de ação em prática. A gente trabalhou um plano de ação, a gente trabalhou algumas atividades, a gente deu uma tarefa para o paciente levar para casa e fazer em casa. Agora a questão é, como nós vamos fazer com que ele realize isso? Quais as dificuldades que ele vai ter? Tá? É importante a gente pensar, a gente prever essas dificuldades para que, quando aconteça alguma coisa, ele saiba como lidar. É importante também deixar claro que a gente não vai conseguir prever todas as coisas que podem acontecer, mas a gente vai ensinar ele a lidar com uma situação inesperada, prevendo algumas situações. Tá? Antes de continuar, eu quero pedir que você deixe um like, se inscreva, coloque um comentário aqui, tá, para ajudar, dar aquela força. O canal está no começo, eu comecei esse canal exclusivamente para postar esse curso, ele vai ser usado só para postar esse curso, logo a gente vai fazer algumas lives, alguma coisa, as lives quando foram feitas vão ficar gravadas também, tá? Vão ser disponibilizadas aqui, mas eu quero pedir aquele apoio, aquela sua força para que você deixe uma curtida aí e faça um comentário. Se você chegou até aqui também, comenta se você está gostando do curso, comenta sobre esse vídeo, comenta sobre os outros, o que você sugere, se você quer ver algum tema específico que a gente ainda não falou, tá? A gente vai falar sobre bastante coisa, mas eu quero saber, eu preciso saber o que você está achando. Eu estou gostando, mas eu preciso saber da sua opinião, tá bom? Então, deixa aqui e vamos em frente. Vamos lá. A gente deu uma atividade para o cliente levar para casa, para ele fazer essa atividade em casa, né? Uma tarefa. Agora, a questão é, na clínica, né, ele vai ter um desempenho, mas quando ele for para casa, o desempenho dele vai diminuir, vai cair. E a gente precisa prever, a gente precisa se antecipar a isso, tá? A gente precisa prever algumas coisas para que ele saiba como lidar com a situação. Por exemplo, a gente tem o erro de previsão. Como é que funciona o erro de previsão? O erro de previsão, basicamente, é uma situação a qual o nosso cérebro não sabe como lidar com aquela situação. Vamos supor que você cresceu, teve filhos, mas quando você era criança, você apanhava bastante dos seus pais. Né? Eram outros tempos, principalmente nas regiões mais interioranas, era muito comum que os pais educassem os filhos batendo bastante. Eu apanhei bastante, algumas vezes merecidamente, algumas vezes não merecidamente, né? Mas a gente sabe que bater não é a melhor forma de educar uma criança. Mas, alguns anos atrás, a percepção era diferente. Bater era necessário, os pais tinham que botar medo nos filhos, em muitos casos, né? Então você cresce apanhando. E você, quando tem filhos, você vê, eu não vou fazer isso. Mas quando você está emocionalmente alterado, emocionalmente abalado, de repente você percebe que perdeu a paciência e bateu no seu filho. Você já tem filhos e você bateu. E você se sente culpado por isso depois. Só que em algum outro momento isso acontece também. Por que isso acontece? Você está emocionalmente alterado. O teu córtex pré-frontal não está funcionando. Lá no módulo de neurociência a gente vai ver isso detalhadamente. O seu córtex pré-frontal ele tá hipofuncional. Ele não está funcionando da maneira correta. Porém, a sua amígdala está extremamente ativada. O que acontece? Você só vai reagir de maneira emocional aos estímulos. Você não vai reagir aos estímulos de maneira sensata, maneira prudente. Você vai reagir de maneira emocional. Então, quando você vai reagir só de maneira emocional, você vai reagir da maneira que você sabe. Se você cresceu apanhando, é bem possível que em algum momento você perca o controle e bata nos seus filhos de uma maneira acima do ideal, tá? Aqui eu não vou entrar na discussão se um tapinha funciona ou não, né? A questão aqui não é essa. O problema é que assim, ó, é quando a gente exagera, né? A gente sabe que bater numa criança é crime, né? E aqui é uma discussão bem ampla, não vamos entrar nela porque não vale a pena, tá? Mas a gente sabe que é comum que um pai e uma mãe acabem em algum momento dando uma palmadinha nos filhos, porém, em muitos casos, se exagera. E aqui você não está educando a criança, você está traumatizando ela, né? Então, basicamente é o seguinte, a gente faz isso, a gente perde esse controle porque é a única maneira que o nosso cérebro sabe como reagir. Vou dar um outro exemplo. Você vai fazer um concurso público. Ao chegar no concurso, tá, a pessoa te procura, olha, eu quero fazer um concurso e me dá um branco. E aí você vai lá e ensina uma técnica de respiração para ela manter a calma e controlar a ansiedade. Porque na hora do concurso, na hora da prova, ela tem uma crise de ansiedade. E você tem que ensinar ela a controlar.
Só que dar o branco é como o cérebro dela reage, aquele branco, apagar aquelas informações, é como o cérebro dela reage, como o corpo reage diante daquele estímulo aversivo, que é a prova, é o momento de estresse. E aí você ensinou ela a fazer uma respiração quadrada, respirar contando em 4, segurar em 4, ou 3, 7, 4, enfim, indiferente, né, de qual técnica você usa, o resultado é o mesmo. Você ensina a fazer um exercício de respiração para ela se acalmar. E ela faz na prova, mas mesmo assim não é o suficiente. Por quê? O exercício de respiração, ele é para interromper a crise de ansiedade. Mas o estímulo aversivo ainda está ali na frente dela, que é a prova. Então, provavelmente o exercício de respiração não vai ser o suficiente para controlar aquela crise de ansiedade intensa que ela está tendo. E não teve um aprendizado, não teve ela não aprendeu uma técnica nova, uma forma nova de enfrentar aquela dificuldade, aquele estímulo aversivo, que é a prova. Então, quando alguém me procura, o que eu faço? Eu vou fazer um concurso. Bom, o João me procurou. João, é o seguinte, nós vamos ensinar uma técnica de respiração para ele se acalmar, sabendo que isso não vai funcionar na hora, tá? Não vai ser o suficiente. Então eu vou dar mais caminhos para ele seguir. Eu vou hipnotizar o João, eu vou botar ele em transe e eu vou fazer ele se ver na frente da prova, que é o estímulo aversivo. Eu vou fazer ele perceber a crise de ansiedade e vai dar o branco. E vou falar para ele, vou sugerir várias opções. Ele tem uma questão a qual ele não consegue fazer. E ele estipulou um tempo de mais ou menos 5 minutos. Se ele ficar 5 minutos na questão e não conseguir resolver, ele vai pular para a próxima. Então eu vou fazer ele visualizar uma questão a qual já deu 4 minutos e ele não consegue fazer. E de repente ele consegue fazer aquela questão. Ele consegue começar a entender. Ele começou a entender, então vale a pena ficar um pouco mais de tempo. Ele começa a resolver aquela questão. E daqui a pouco ele vai encontrar uma questão onde aparentemente ele não entende, começa a dar um branco e vem bem mais rápido o resultado, a forma de fazer aquela questão. Daqui a pouco eu vou fazer ele imaginar uma questão a qual ele não consegue e vem a crise de ansiedade. E eu vou fazer ele se visualizar não controlando a crise de ansiedade. Eu vou fazer ele se visualizar controlando a crise de ansiedade também. Eu vou fazer ele se visualizar não conseguindo responder uma questão, 2 questões, e daqui a pouco ele vai pulando para frente. E ele volta depois. Eu vou fazer ele visualizar, eu vou fazer o João visualizar várias situações. Por quê? Para a mente dele é como se ele tivesse vivenciado aquela experiência. Não faz diferença se for só na mente ou não. E não precisa nem ser em hipnose, tá? Você pode só mandar a pessoa imaginar aquilo, fechar os olhos e imaginar. Agora é o seguinte, a única reação que o cérebro tinha diante de uma crise de ansiedade era dar um branco. Era como a pessoa reagia. Agora, ele já sabe como, tá? Só visualizando, ele sabe como ter um branco, como é ter um branco, ele sabe como é conseguir, de repente, superar aquele branco e fazer, ele sabe como é não conseguir desenvolver uma questão e ter que ir para frente, abandonar ela, ele sabe como é ter dificuldade em várias questões seguidas. Então, o cérebro já tem ali umas 4 ou 5 opções de como reagir diante daquela crise de ansiedade que a prova do concurso público vai dar. Ele sabe, tá? Eu vou fazer ele visualizando, ele conseguindo as respostas, o conhecimento vindo, ele conseguindo acessar as lembranças, conseguindo acessar o momento de estudo. Tudo isso a gente vai passar. A gente vai criar várias situações. E talvez, na hora, a gente cria ali uns 5 cenários hipotéticos para o João diante da prova. E talvez, na hora da prova, aconteça um 6º cenário, ao qual a gente não tinha previsto. Mas não tem problema. Porque antes ele tinha um caminho só. Agora ele tem mais 4 ou 5. Então, se aparecer uma 6ª opção, ele vai criar um caminho diferente, porque ele tem mais uma base maior para criar um caminho diferente de como reagir. Basicamente é o seguinte, a pessoa só tem um caminho para seguir. Só tem aquele caminho. A gente criou 5 comportamentos, 5 reações diferentes que ela pode ter durante uma crise de ansiedade. Lembrando que a gente botou o João, que quer fazer o concurso público, diante da situação de ansiedade, cachorrada latindo na rua, a gente botou o João diante da situação de ansiedade, e ele está num estado de ansiedade, e ele vai vivenciar mentalmente aquela situação. A gente está prevendo as dificuldades e prevendo o que pode acontecer. A gente vai prever o máximo de cenários possíveis, ali uns 4 ou 5 cenários, para, se precisar, ele vai criar alguns cenários a mais, na hora. Tá? O cérebro dele vai ter condições de misturar aqueles cenários que a gente criou e criar um 6º ou 7º cenário. Uma outra situação que pode acontecer, tá? Vamos usar um exemplo que é bem comum também.
A pessoa quer fazer uma dieta e ela resolve, ela te procura, ou ela está fazendo por conta uma dieta, ela te procura ajuda para emagrecer, fazer um processo de emagrecimento. O que vai acontecer? Ela vai começar a se controlar na alimentação. Na segunda-feira ela começou e ela se controlou no café da manhã, no almoço, na janta e se sentiu muito bem. Na terça-feira também, na quarta também. Chegou lá no sábado, tinha uma festa de aniversário de criança. E aniversário de criança é uma perdição, é uma desgraça para quem está fazendo dieta. Ela no sábado, ela tomou um café da manhã bem tranquilo, né, bem controlado, almoçou muito bem e à tarde ela foi lá para o aniversário de criança, foi para o aniversário infantil e chegou lá pensando, vou me controlar, né, vou conseguir me controlar. Ao chegar lá, tem salgadinho de monte, meu gato está aqui me incomodando, dá licença. Tem salgadinho de monte, tem tortas, bolos, um monte de sobremesa. Tem torta doce, torta salgada. E a pessoa chega lá, começa a comer e perde o controle. E exagera. E ela vai comer muito. Ela vai se sentir pesada, vai se sentir mal e vai ter aquele peso na consciência, vai sentir aquela culpa e vai dar crise de ansiedade. E ali a dieta acabou. Ali ela vai passar o final de semana inteiro comendo mal, vai comer muito, exagerar e vai levar dias ou semanas até que ela queira reiniciar esse processo de emagrecimento. Tá? Ela vai sentir uma culpa enorme por fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai prever uma dificuldade. A gente vai ensinar ela a lidar com essas situações. A gente vai perguntar para a pessoa, né, qual o cenário mais provável para você perder o controle? Onde você vai? Você participa de festas? E quando você vai numa festa? Vai em festa de criança? Vai em festas da empresa? De família? Como você se comporta nessa situação? Eu começo a comer assim, assim, assado. Perceba bem, a pessoa está fazendo dieta. O que o cérebro dela está entendendo é o seguinte, está faltando comida, eu vou morrer. Então a pessoa vai ter problema com ansiedade, você vai ter que tratar a ansiedade dela, você vai ter que ajudar ela a controlar as emoções, porque na primeira situação em que ela perder um pouquinho o controle, ela vai agir de maneira emocional. O que o cérebro vai fazer? Vai mandar comer muito. A pessoa não vai ter o controle, tá, sobre ela mesma, ela vai perder o controle e vai exagerar, vai comer demais. O que você vai fazer? Você vai prever essa dificuldade. Você vai prever junto com a pessoa. A Maria vai na festa de aniversário, ela está fazendo dieta. E você vai falar para ela, Maria, você vai se controlar assim, assim, assado, você vai fazer assim durante a semana. Quando chegar lá no sábado, tiver uma festinha de aniversário, alguma coisa assim, você vai chegar lá, você vai decidir o que você vai comer antes. Vai ter salgadinho, mini salgadinho? Provavelmente. Quantos você vai comer? 2? E se tiver torta? Quantas tortas você vai comer? Você vai escolher uma para comer um pedacinho? Você pode e deve comer. Você pode e deve. A questão é, você vai abrir mão. Então você vai fazer a pessoa se vendo. Você pode fazer ela só imaginar, hipnotizar ela, ou só conversar com ela. Olha, você vai chegar lá, vai acontecer isso, 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 você vai se descontrolar emocionalmente, tá? E como você vai se comportar? Você vai comer o bolo ou as tortas? Você vai explicar para ela que no momento ela vai querer experimentar um pedacinho de cada coisa. Um pedacinho de cada coisa pode não parecer muito, mas se tiver 10 tipos de sobremesa, ela vai comer muita coisa. Ela vai ter um exagero. Então ela precisa prever essa dificuldade. Você junto com o teu paciente, você precisa prever o que pode acontecer para que não aconteça. Ou quando acontecer, ele vai conseguir identificar aquilo, ele já teve essa maneira diferente de pensar, de lidar com a situação, tá? E consiga se controlar. Bom, então vamos lá, né? A gente vai prever as dificuldades, vamos prever junto com o paciente. E aí a gente vai perguntar para ele, qual a probabilidade de você fazer essa tarefa? E ele vai dizer, 90%, 100%, eu vou fazer. Ótimo, ótimo. E o que pode acontecer que você não vai fazer? Que vai te impedir de fazer? E aí ele vai trazer algumas possibilidades. Não tem nada que possa acontecer. Tem certeza? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Alguma coisa pode acontecer? Olha, eu acho que se acontecer isso, daí não vai ter como fazer. Ok, perfeito. Então, você vai começar a prever as possibilidades do que pode atrapalhar a tarefa dele. Ao prever, você vai começar a trabalhar um plano de ação, né, para que você consiga superar essas dificuldades.
Se o teu paciente falar o seguinte, olha, acho que as chances de realizar essa tarefa é de 75%. Ah, entendi, ok. E como que a gente pode transformar esse 75% no 95%? E por que não é 50%? Você vai perguntando para ele, para o teu paciente trazer as dificuldades que podem aparecer, ele tem que trazer as possibilidades para você ajudar, né, a prever outras possibilidades ou já lidar com, já criar um plano de ação para aquilo. E se ele falar que é 50%, você vai perguntar, por que não é menos? E como que a gente pode fazer para chegar no 80%? Você vai aumentar essa porcentagem, não importa o quanto ele disser. Se ele disser, não, é 100%, quer dizer que depende só de você então? Depende só de mim. Tá, perfeito. E vamos dizer que a Maria quer fazer um processo de emagrecimento e ela quer fazer uma caminhada diária. Mas ela depende da parceria do marido dela para fazer, ela é casada. A gente vai perguntar, então, mas você é casada, Maria, depende 100% de você? 100% de mim. Em qual horário você vai caminhar? Tal horário. Ok. E nesse horário, você tem disponibilidade diária para caminhar? Ah, tenho. Ok, perfeito. Ah, e quanto à alimentação? É 100% tua responsabilidade? Ah, é? Você faz compra sozinha ou compra junto com o esposo? Não, a gente faz compra juntos. Opa, então é o seguinte, será que ele não vai querer comprar algumas coisas que podem fazer você perder o controle emocional e sair da dieta? Ah, é possível. Então, não depende só de você, não é 100% responsabilidade sua. Vai ter uma porcentagem de responsabilidade dele. Como você vai lidar com isso? E a pessoa vai respondendo. O ideal é que você conduza para que ela queira conversar com o parceiro, no caso, né? Ou ele queira conversar com a parceira. Tem que conversar para lidar com aquela situação, para ter uma parceria, para que um não queira sabotar o outro, né? Essa é uma dificuldade que você tem que prever. Se a pessoa falar que 100% da responsabilidade é dela, normalmente ela está errada. Mas se ela falar que 50% da responsabilidade é dela, provavelmente ela também está errada. Você tem que aumentar a responsabilidade dela. Se ela jogar uma responsabilidade muito pequena, você tem que jogar mais responsabilidade para ela. Se ela jogar uma responsabilidade total, você tem que falar, peraí, você não controla tudo. Tem variáveis, tem coisas que acontecem que você não controla. Você não vive numa bolha sozinho. Tem mais gente nessa tua bolha. E você não pode controlar como eles vão lidar com essa situação. Então é importante, se a pessoa está muito confiante, diminui um pouquinho a confiança. Tá? Joga as possibilidades, as probabilidades. Se ela está pouquíssimo confiante, aumenta um pouco. Se ela está pouquíssimo confiante, acha que a responsabilidade não é dela, aumenta essa responsabilidade para ela. Tá? Então você vai equilibrar. O ideal é que a resposta de responsabilidade fique entre 80% e 95%. Então, a gente preveu, a gente viu a questão da probabilidade, e agora a gente vai ensaiar isso. A gente vai ensaiar. E aí a gente volta ali e imaginar as situações acontecendo, no caso, né? Por exemplo, ó, anotações aqui. A gente vai resolver problemas. A gente vai ajudar ela a resolver problemas. A gente vai ensaiar um possível problema que possa aparecer. Tá? Por exemplo, a Maria é casada e ela quer fazer um processo de emagrecimento. Mas ela faz compra junto com o marido e o marido adora comprar um monte de besteira. Então, esse é um problema. Então, ela vai ter que se concentrar e conversar e falar assim, ó, meu marido, eu quero emagrecer e eu preciso cortar a compra de alguns doces, algumas besteirinhas. E eu preciso da tua ajuda nisso. Isso é um problema. Então, a gente está prevendo, está ensinando a Maria a resolver esse problema. Ela vai ter que conversar, porque ela não mora naquela casa sozinha. Então, ela vai ter que conversar com o parceiro para antecipar isso, né? Nós vamos ensaiar com ela. O que ela vai dizer? Como é que você vai falar com ele, Maria? Você pode hipnotizar a pessoa, fazer ela visualizar tendo essa conversa e você sugerindo diferentes reações do esposo. Você sugerindo uma reação muito positiva, uma reação muito negativa, uma reação mediana, para que ela saiba como lidar. Para que, na hora que essa conversa for acontecer, ela não tenha ele não tenha uma reação ao qual ela não tenha previsto, ou uma reação muito diferente da qual ela tenha previsto, e ela não saiba lidar com aquilo, tem uma crise de ansiedade e acaba perdendo o controle. Você vai treinar, você pode também, uma outra opção é treinar as habilidades da pessoa. Vamos supor que a pessoa, vamos ainda usar a Maria. A Maria não tem uma habilidade de persuasão. Ela tem muita dificuldade em conversar com as pessoas. Apesar de ter uma intimidade com o marido e conseguir conversar com ele, essa dificuldade de persuasão vai surgir na hora e ela vai ter muita dificuldade em conversar com ele e provavelmente ele vai ganhar a conversa e ele vai comprar doces e sabotar a dieta dela.
Então, a gente vai treinar. Aqui é a mesma coisa, a gente pode treinar, o exemplo é o mesmo, né? A gente pode, ao treinar a conversa, a gente está treinando a habilidade, mas a gente pode treinar outras formas também, ou outros tipos de habilidades também. A gente pode, vamos lá, vamos um exemplo. A habilidade de se controlar no aniversário, controlar a bebida num happy hour, né, com um evento da empresa, onde tem a comida, é uma habilidade de se controlar, a gente está treinando essa habilidade. Vamos supor que a pessoa tenha dificuldade, ela quer pedir perdão. Ela quer pedir perdão para alguém, ela quer desenvolver a habilidade de comunicação. Você vai hipnotizar ela, né? A gente está fazendo um curso de hipnose clínica, então vamos falar com hipnose, tá? Mas não é necessário, ela pode simplesmente imaginar, fechar os olhos e imaginar, tá? O resultado vai ser o mesmo. Com hipnose, o impacto é maior, porque a pessoa, é como se aquela cena que ela estivesse vendo fosse muito real. Então, você vai treinar a habilidade de conversa dela. Você vai jogar, você vai sugestionar dificuldades aos quais ela vai ter que improvisar na hora em que ela estiver ali no seu consultório, onde ela está se sentindo segura, ou online, né, ela está se sentindo segura, porque você está conduzindo. Então, você vai treinar as habilidades para que ela saiba lidar com aquela situação. Tá? Outra opção, ajudar a responder aos pensamentos automáticos. A pessoa, você fez o plano de ação, fez a tarefa, e você percebe que ela vai ter alguns pensamentos automáticos, aos quais vocês já identificaram alguns. Então, você vai hipnotizar ela, a mesma coisa, e fazer ela visualizar ela lidando com esse pensamento automático, quando ela está fazendo um almoço, quando essa pessoa está limpando a casa, está no trabalho, está estudando. Vão vir esses pensamentos automáticos e você vai fazer ela visualizar as situações e criar situações às quais ela consiga lidar com aquilo, tá? A abordagem é praticamente a mesma aqui. E uma outra coisa, uma quarta opção que a gente pode fazer é tornar o plano de ação mais fácil. A gente está prevendo as dificuldades. Vamos supor que a gente deu uma atividade e a pessoa, não, ok, vou fazer. Mas ao prever, você trouxe possibilidades, ou ela mesma trouxe situações onde ela percebe que não vai conseguir fazer aquilo, né? Aquele plano de ação que você traçou, aquela atividade que você traçou, ela fala que vai conseguir. E aí você começa a prever as possibilidades, e aí vocês percebem que ela não vai conseguir seguir aquele plano à risca. Como, por exemplo, caminhar todos os dias da semana, de segunda a domingo. Ter algum momento em que ela tem que ficar com os filhos, ou tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo, e não vai ter tempo durante o dia. Ok? Você já sabe que não vai ser cumprido. Então, como você vai fazer? Você vai, talvez, diminuir a atividade. Vamos, então, fazer uma atividade 5 dias por semana. Você consegue? Consigo porque vai ser assim, assim, assado. Não consigo. Tá, perfeito, mas a gente tem que fazer 4 dias por semana. Vamos tentar encaixar. Ela vai organizar os horários, se precisar, você vai tornar o plano de ação mais fácil. Vamos supor que a pessoa quer... o estímulo aversivo dela é conversar com os outros. Ela tem dificuldade em se expor, em conversar, e vamos dizer que ela precisa disso. Ela te procurou com esse intuito, diminuir a ansiedade dela e começar uma comunicação mais efetiva. E aí você traçou um plano de ação, né, uma tarefa onde ela tem que conversar com algumas pessoas, onde ela tem que conversar com alguém desconhecido. Em algum momento, em algum local, você vai traçar o plano de ação. Ela tem que conversar com uma pessoa desconhecida. E tem que conversar sobre alguma coisa delicada com uma pessoa conhecida. Conversar com o chefe, conversar com o colega de trabalho, com o esposo, com a esposa, com o filho, pai, mãe. Tem que conversar sobre alguma coisa que a pessoa não consegue, um tema que a pessoa não consegue. E aí você previu as dificuldades e percebe que ela não vai conseguir fazer isso. Opa, peraí, essa tarefa que eu botei é grande demais, eu vou fazer ela dar um passo muito grande. Não vai conseguir. Lembra o que acontece quando a gente tira demais, ou abre demais a zona de segurança dela? Ela se fecha numa zona de segurança ainda menor. Você previu que pode acontecer, você conversou com ela depois de passar a tarefa, previu isso, junto com ela, então você vai diminuir, tornar esse plano de ação um pouco mais fácil. O importante é a pessoa evoluir. Se é um passo grande, é um passo pequeno, não importa. O importante é ela evoluir, ok? Então, a gente vai prever, resumindo, tá? Recapitulando, a gente vai prever as dificuldades, a gente vai ver a probabilidade da realização daquela tarefa, prever as dificuldades. Prevendo as dificuldades, a gente pode resolver os problemas, a gente pode treinar habilidades,
ajudar a responder aos pensamentos automáticos e tornar o plano de ação mais fácil. São esses 4 itens, tá? Que a gente tem que prever, que a gente tem que prever para ver qual é a abordagem que a gente vai utilizar aqui. Ok? Nessa aula era isso, é uma aula curta e objetiva, prevendo o que pode acontecer que vai atrapalhar a terapia. Ok? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Lembre-se de colocar os comentários aqui, tá? Um comentário, deixar o like e vamos para a próxima aula.